Fala galera, tudo bem? Professor Jackson Martins mais uma vez aqui no canal do Fala Máquina, Redação Nota Máxima. Visitando lá o canal do YouTube, muita gente pediu para que eu falasse um pouquinho da redação da UESP, né? E cumprindo aí a promessa, esse vai ser mais um vídeo que eu vou tratar aqui de 3 gêneros textuais, apostas minhas que podem cair no vestibular da UESP, tá bom? E logo mais. Vamos começar pelo artigo de opinião. As pessoas perguntaram, Máquina, um artigo de opinião é igual à redação dissertativa argumentativa do Enem? Não, gente, não é. O artigo de opinião na UESP, vamos logo considerar aqui 3 pontos que são indispensáveis para a nota máxima. O primeiro, a UESP usa uma folha de 25 linhas, que é uma estrutura padrão. O segundo, você não tem que colocar os elementos que são moduladores da sua tese e da sua conclusão, diferentemente que no Enem você tem que colocar. E o terceiro, o artigo de opinião, o próprio gênero já está dizendo. É uma opinião, então você não tem que convencer a banca da sua opinião. Você tem que argumentar, opinar, e ali já está sendo traçada ali a sua proposta de texto, apresentando ali a sua proposta a solucionar o problema. Então vamos lá. Como é que eu começaria o artigo de opinião? Vamos pegar, imaginemos aqui que nós estamos com a folha da UESP. Se são 25 linhas, o que é que eu posso fazer? A minha introdução, ela deve dialogar com a minha conclusão. Então eu colocaria tanto na introdução quanto na conclusão de 4 a 5 linhas. Uma introdução com 4 a 5 linhas e uma conclusão também nesse mesmo parâmetro. O DS1, que eu chamo de desenvolvimento, né? Esse primeiro desenvolvimento, que seria o DS1, eu coloco ali as causas que eu vou comprovar a minha opinião sobre a problemática que foi apresentada como gênero, no caso o artigo. E o DS2, logicamente, eu vou apresentar ali o primeiro processo de trabalho de uma possível solução argumentativa com a minha opinião, meu ponto de vista sobre a proposta que eu escolhi, tá bom? Então, olha aí, introdução de 4 a 5 linhas, conclusão de 4 a 5 linhas, o meu desenvolvimento 1 de 6 a 7 linhas e o meu desenvolvimento 2 também de 6 a 7 linhas. Aí perguntaram lá no YouTube, no canal, como é que eu iniciaria essa introdução? Se era interessante eu colocar um pensador, uma passagem filosófica, literária? Muito cuidado, tá? Dependendo do que seja pedido no gênero textual artigo de opinião, temos que ter uma posição clara, uma abordagem bem direcionada e crítica. Se eu tiver esse espaço de colocar um pensador, uma passagem filosófica, literária, ou de qualquer outra área do conhecimento, muito bem, se você tiver domínio dessa área, coloca essa proposta fundamentando o teu ponto de vista. Lembrando que o teu primeiro parágrafo de introdução, logicamente, você vai defender o ponto de vista. É quando você vai apresentar à banca o início da tua argumentação, do teu direcionamento do que seria o artigo. No meu DS1, logicamente, já de posse desse direcionamento que eu coloquei na introdução, eu vou apresentar algumas causas que me levaram a apresentar para a banca o meu ponto de vista. Geralmente eu gosto de colocar ali umas causas negativas que vão mexer com a parte crítica da banca de interpretação. No meu DS2, logicamente, eu devo iniciar ali com a ideia já, logicamente, de oposição, uma ideia opositiva. Geralmente é bom colocar ali uma conjunção adversativa, né? Dando ali o contraponto da visão e comprovando a minha argumentação a partir do meu ponto de vista. Então é muito interessante você ter cuidado com isso. E na conclusão, logicamente, seria muito interessante você apresentar à banca uma ideia crítica, né, para a tua solução. A partir do pensamento de que essa ideia, essa construção de ideia de solução, ela tem que partir de alguém. Geralmente ela vai partir, né, de um elemento modulador, mas lembrando, você não tem a obrigação de colocar os 5 elementos moduladores, você só tem que colocar ali um elemento ou 2 que vão realmente fundamentar a tua opinião. E aí você tem um artigo de opinião com 23, 24 linhas bem distribuídas, de forma bem crítica, e a banca vai, logicamente, se você não errar ali a parte de convenção de escrita, a parte de gramática e a parte textual, você vai ter a nota máxima, que é os 60 pontos da UESP, tá bom? No mesmo canal do Fala Máquina, o professor Dr. Jackson Martins pediram para que eu comentasse como seria uma carta, né? Pois bem, a estrutura da carta é muito simples. A carta ela vem com a estrutura já padronizada para a UESP. Então, o que é que eu devo fazer, Máquina, nessa estrutura de carta? Temos aí, novamente, 25 linhas. Só que desta vez, da apresentação da estrutura padrão da carta, eu tenho que ter 3 linhas nas quais eu não posso escrever, tá? Eu vou te explicar como é que funciona isso.
A primeira linha da carta sempre alinhada a um parágrafo, o mesmo parágrafo que você faz quando vai iniciar qualquer gênero textual. Você tem que ter um parágrafo, né, lateralizado da esquerda para a direita, tá? Ali mais ou menos uns 10 milímetros, 12 milímetros, a gente vai ver isso aí. E aí você começa ali, local, vírgula, tá? A data seguida do mês e o ponto final. Por exemplo, Fortaleza, 15 de dezembro de... Fortaleza, vírgula, 15 de dezembro de 2019, ponto. Então, depois que você colocar a data, tá? O local, tá? Você vai colocar uma linha sem escrever. De novo, na primeira linha, local, vírgula, seguida de dia, mês, de ano, ponto final. Vai saltear uma linha, vai iniciar na terceira linha novamente, que seria o quê? O vocativo. Para quem vai a carta, o destinatário dessa carta. Digamos que eu vou escrever uma carta aí para uma autoridade, solicitando de forma bem emergente, de forma bem urgente, um aperfeiçoamento do sistema de ensino no Ceará. Então, seria para o governador, para o secretário de educação, enfim. Então, você deve ter cuidado agora na terceira linha do pronome de tratamento adequado, tá? Não é qualquer pronome. Assim pensar no cargo para quem vai ao destinatário, então a gente deve realmente colocar gramaticalmente correto o pronome de tratamento. Então, para essas autoridades que ocupam grandes cargos, secretários, deputados, governadores, excelentíssimo senhor, aí você coloca lá depois o cargo que você vai direcionar a carta e vírgula. Digamos que eu fosse escrever para o governador do estado do Ceará, excelentíssimo senhor governador do estado do Ceará, vírgula. Esse seria o vocativo. Depois do vocativo, eu vou dar um ponto de linha novamente, não vou escrever nada e vou escrever na linha subsequente, né? Então, eu escrevo na linha 1, vou saltear a linha 2, escrevo na 3, vou saltear a linha 4 e volto a escrever na 5, tá? A minha solicitação, a minha carta. E aí é o seguinte, se lá no artigo de opinião nós dividimos em 4 parágrafos, introdução, DS1, DS2 e conclusão, aqui na tua carta você pode ficar ali entre 3 ou 4 parágrafos, tá bom? Para você não exceder muito a questão das linhas. Veja bem, não é interessante você chegar à 25ª linha sem uma ideia construída, sem um corpo textual que identifique o gênero que foi escolhido, tá bom? Então você vai continuar a carta a partir da 5ª linha, né? Fazendo a sua solicitação e ao final do último parágrafo, que você colocou o ponto final, você vai dar mais uma linha de salto e vai colocar lá a despedida para essa carta. Se for uma autoridade, como nós já falamos, alinhado ao parágrafo do local e data, do vocativo e do corpo textual, você vai colocar cordialmente, vírgula, tá bom? Agora me perguntaram lá no canal do YouTube, Máquina, e se não for uma carta a uma autoridade, for uma carta a um amigo, contando ali uma viagem que eu fiz, então você não vai iniciar dessa forma. O que é que se mantém da mesma forma da carta a essa autoridade? Local, vírgula, seguida de dia, mês, ano, logicamente, e o ponto final. Vai saltear uma linha e ao invés de você colocar excelentíssimo, você vai colocar prezado, estimado, querido, amigo ou amiga, vírgula, então você tem um vocativo. E o corpo textual vai ser a sua narrativa para apresentar a viagem que você fez, já que a gente colocou aqui como se fosse uma viagem, e ao final do último parágrafo, quando você colocou o ponto final, tá? Você vai novamente saltear uma linha e ao invés de colocar cordialmente, que foi uma carta que você já tenha colocado para a autoridade, você vai colocar sinceramente, né? Então, vírgula, e aí não precisa assinar, tá bom? A UES geralmente não pede para assinar. E aí, se você for colocar, nós do Redação Nota Máxima fizemos uma pesquisa, um levantamento, e dos 10 últimos vestibulares, 7 vezes caiu artigo de opinião. E a carta esteve presente entre 3 e 4 vezes, porque tivemos aí ano passado, e esse ano 2019.2, uma carta aberta. Então, muito cuidado na hora que você for escolher o gênero textual. Logicamente, você tem que escolher um gênero que você tenha mais domínio, né? E muito cuidado aos critérios de avaliação textual, gramatical e convenção de escrita, tá bom? E finalizando o nosso processo de discussão dos gêneros textuais que levam a nota máxima na UES, eu vou falar agora do último gênero, tá? Pedido lá no nosso canal do YouTube, uma narrativa, tá? Uma narrativa. A narrativa geralmente ela vai estabelecer na UES, o corpo textual vai aparecer dividido entre 3 ou 4 parágrafos também, tá? Não é nada preso, porque a narrativa ela pode ser uma narrativa lúdica ou fantástica,
Tá? Então você vai estar ali trabalhando com verbos do pretérito perfeito e imperfeito. E a adequação, a concordância desses verbos ao gênero que você escolheu é muito importante, porque há uma padronização somente da parte gramatical. Agora eu não posso assim, eu vou prender aqui a minha narrativa em 19 linhas. Lembrando que a quantidade mínima de linhas na US, 20 linhas. Menos que isso, você já sai perdendo em texto, tá bom? Então, muito cuidado na hora de escrever, tá? Eu desejo a você uma boa sorte, uma excelente prova e vamos à nota máxima 60 na US. Professor Jackson Martins Máquina, redação nota máxima, até a próxima. Ficou bom, né?